Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal Prof. Kardec. Aliás, eu quero começar essa palestra falando com você que se inscreveu no canal nos últimos dias. Muito obrigado, tá? O canal vem crescendo graças a vocês que vêm acompanhando o nosso trabalho. Isso vem me deixando muito feliz, fruto do trabalho de alguns meses, de muita dedicação, de um trabalho sério, com muita verdade no que fazemos, e o canal vem dando resultados. Estamos nesse pouco tempo de alguns meses, já fizemos lives incríveis, modesta parte. Convidamos grandes pessoas, grandes personalidades, pessoas que trouxeram sempre conteúdo, foram entrevistados por mim. Nós conversamos nas lives. Pessoas importantes, temas igualmente importantes, além das lives que eu mesmo palestro, que eu mesmo faço. Muito prazer, eu sou o professor Kardec. Se você não me conhece, eu já tenho uma história também ligada à espiritualidade, um chamado, um propósito, já de 10 anos oficiais de trabalho, desde que fundei o Centro Espírita Além do Horizonte, em Caruaru, Pernambuco, em 2014. Fui presidente, fundador do Centro Espírita, fui palestrante espírita em vários centros espíritas do estado de Pernambuco, palestrando em vários centros espíritas de Pernambuco. Participei da Associação Interreligiosa do Agreste de Pernambuco, promovendo debates e palestras em faculdades, escolas, enfim, alunos do ensino médio, do ensino fundamental, faculdades. Também fui atendente fraterno, participei de trabalhos no sentido de ser um trabalhador espírita, realmente como palestrante, atendente fraterno, médium, fazendo trabalho de desobsessão, tratamento espiritual. O Centro Espírita fechou e começou a pandemia e abriu-se um novo horizonte maior para mim, que é agora viver uma espiritualidade livre e independente, sem prisões, sem amarras, sem dogmas, sem caixas. E é isso que eu vivo aqui no canal Prof. Kardec. Com muito respeito a tudo que aprendi com o Espiritismo, com muito respeito a todos os ensinamentos e vivências recebidas, até mesmo as vivências negativas que deram algum ensinamento. E hoje em dia me coloco aqui à disposição no canal para ajudar também outras pessoas através dessa parceria nossa, né? E o quanto é importante hoje em dia ter canais onde virtualmente, ou seja, no sentido distante, por não estarmos no mesmo local físico, mas com o mesmo resultado de que se estivéssemos, podemos ajudar muitas pessoas através de orações, meditações, pedidos de intervenções espirituais, entre outras ajudas. E a própria ajuda maior dos conteúdos, das palestras, das reflexões, das entrevistas, dos temas, das lives que fazemos. Então é isso. Se você valoriza isso, e é importante que você saiba que eu não caí aqui de paraquedas, eu tenho toda uma história e um propósito em relação ao canal, em relação a isso aqui é minha vida, é meu trabalho. Eu quero que você valorize esse trabalho deixando o seu like nos vídeos, se inscrevendo no canal, sobretudo. Se inscreva no canal e peça para que outras pessoas também se inscrevam no canal. É isso que eu peço de coração, que você possa ser uma pessoa que vai compartilhar essa ideia, que vai reproduzir, que vai convidar outras pessoas para conhecer também esse trabalho. Estamos felizes porque estamos acabando esse ano com um saldo muito positivo aqui no canal, um canal muito recente ainda e que a gente tem conseguido êxito. E agora mais pessoas chegando, que você possa atrair novas pessoas, divulgar o canal, se inscrever no canal se você estiver chegando agora, tá? Bem, eu vou falar sobre um tema muito interessante e esse tema é profundo.
os 7 verbos da expansão da consciência. Os 7 verbos da expansão da consciência. Tá? Evidentemente que para se falar de expansão da consciência, alguém poderia chegar aqui e falar 10 verbos. Outro poderia falar 20. Alguém poderia dizer que existem 100 verbos, 100, 50 verbos. Mas a gente fazendo uma reflexão maior, eu fiz uma reflexão maior e cheguei a 7 verbos. 7 verbos, e é um número muito forte, o número 7, né? Tem uma força, uma representatividade energética e espiritual muito forte. Então, essa live é imperdível. Esse vídeo, né? Mas que se torna depois uma live de qualquer forma. Eu quero que você assista com muito carinho esse vídeo e, se gostar, comente, deixe comentário, interaja comigo. Eu tenho certeza que vai ser um dos vídeos mais importantes aqui do canal. Os 7 verbos da expansão da consciência. Vamos lá. Bem, qual seria o primeiro verbo da expansão da consciência? Ressignificar. Anote aí, o verbo ressignificar. É um verbo muito usado principalmente por terapeutas, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, médicos, pessoas da área de saúde, e principalmente da saúde holística, né? E alternativa, das medicinas alternativas e tudo isso, porque sem dúvida alguma nós precisamos ressignificar. Toda e qualquer expansão de consciência só existe com a ressignificação. Quando você passa a ressignificar coisas que aconteceram em sua vida, passa a ressignificar as crenças limitantes que você viveu, passa a ressignificar dores do passado, situações que doem na sua alma até hoje, que também refletem nas dores físicas. Quando você entende as questões psicossomáticas, quando você entende que você está numa matrix, e que nessa matrix existe todo o encadeamento e toda uma organização voltada a nos destruir, a nos ferir e a nos maltratar. Então existe toda uma estrutura montada, não é? E para onde a gente olha, essa estrutura é muito bem organizada, muito bem articulada. E, portanto, a gente precisa, como um primeiro verbo para expandir a consciência, é ressignificar fatos do passado e ressignificar situações que estavam congeladas, aprisionadas, colocadas dentro de uma caixa religiosa e que precisam ser olhadas por outro prisma, por um outro olhar. Situações que eram dogmas, até mesmo dentro do espiritismo existem também dogmas, existem também um pensamento. O espiritismo brasileiro, ele é um espiritismo muito catolicizado, é um espiritismo cristão, de fato, catolicizado, e é um espiritismo que é engaiolado também em pensamentos limitantes, em crenças limitantes, conforme o catolicismo, né? Então, até aquelas pessoas, até aqueles espíritas que admitem que o espiritismo sofre uma influência muito grande católica, até eles que também procuram dar um cunho mais filosófico ou científico ao espiritismo, até eles também, no fundo, sem sentir às vezes, reproduzem pensamentos e crenças limitantes. Essa que é a grande realidade. Está no inconsciente, está introjetado e às vezes a pessoa fala sem nem sentir. Então, o espiritismo no Brasil, o espiritismo só vingou de fato no Brasil e tornou-se uma religião, por mais que algumas pessoas não queiram chamar de religião ou preferem que não fosse religião. Alguns preferem que não fosse, mas de fato tornou-se uma religião, e é uma religião também dogmática, preconceituosa, discriminatória, não é? Separativista, tanto como as outras. Então, um verbo muito interessante, o primeiro verbo da expansão da consciência é ressignificar. Sem você ressignificar,
você não avança, você não muda de ideia, você não muda de pensamento, você fica engaiolado com pensamentos congelados, pensamentos cristalizados e com as crenças limitantes de sempre. Então, para evoluir, para expandir consciência, ressignificar é o primeiro verbo da expansão da consciência. Anote aí, tá? Segundo verbo, avaliar. Avaliar. Você precisa avaliar. Avaliar sua própria vida, fazer a sua autoavaliação, avaliar suas ações e seus pensamentos, avaliar seus objetivos e seus propósitos. Você precisa, de maneira contínua, fazer um processo autoavaliativo e um processo também de avaliar momentos, circunstâncias, seu modo de vida, o contexto da sua vida, aonde você está localizado. Ou seja, essa avaliação ela é ampla. É uma avaliação que vai fazer você não ser extremamente rigoroso e severo, nem com você mesmo, nem com os outros. Você vai entender a conjuntura da sua vida, as circunstâncias da sua vida, o contexto que você está, o tempo, a época, o zeitgeist que você vive, né? O espírito dessa época, e você vai entender, de fato, aquilo que você pode e deve melhorar, pode e deve ser melhor, e aquilo que você já fez de errado na sua concepção, que você já melhorou, que você já avançou, e outras coisas que você continua ainda a fazer de maneira equivocada ou a escorregar em alguns pontos que você precisa melhorar de uma maneira geral. E quando se faz essa avaliação, não é apenas aquela situação do certo ou errado, do bom ou do ruim, do bem ou do mal, aquela visão maniqueísta e aquela visão muito simplória, muito rasa que as religiões tradicionais fazem de que você é do bem ou do mal, você está fazendo certo ou errado. Não, a vida não pode se resumir só a certo ou errado, bem ou mal, porque todos nós transitamos em todas essas facetas, todos nós mergulhamos entre certo ou errado, bom ou mal. Isso faz parte da vivência humana. Em alguns momentos somos alguma coisa, em outros momentos somos outra, e não podemos também nos julgar e julgar sempre os outros apenas por essa visão o tempo inteiro. Certo ou errado, bem ou mal. A vida não é isso. Não pode ser olhada só por esse olhar. Precisamos também, quando eu falei de ressignificar também o que é bem, o que é mal, o que é certo e o que é errado. E aí vamos chegar à conclusão de que isso depende também do ponto de vista, depende de como olhamos, depende da perspectiva. Então tem coisas que você precisa também entender melhor para não viver nessa dualidade o tempo todo, bem e mal, certo e errado, e a vida só se resume a isso e a decretar um carimbo de quem é bom, de quem é ruim, de quem está certo, de quem está errado. É algo mais complexo. Então, primeiro, ressignificar, segundo, avaliar todas essas questões para ser uma pessoa menos julgadora, né? Tá julgando menos outros e sendo também, não sendo severo, rigoroso, contundente com ninguém, nem consigo mesmo. Então, o segundo verbo é avaliar. Avaliar é autoavaliação, principalmente, e também avaliar o mundo, as circunstâncias da sua vida, né? O seu tempo e espaço, ou seja, o contexto que você vive, a sua realidade. Bem, vamos lá. O terceiro verbo é orar. Orar. Não existe expansão de consciência se você não elevar seu pensamento, as orações, as preces, sejam elas da maneira que você preferir, da maneira que você acha melhor, da maneira que você se sente melhor. Você precisa fazer preces, você precisa orar, você precisa estar num processo de oração permanente. Orar vai ser algo como escovar os dentes e tomar banho. Tem que ser feito todo dia e várias vezes ao dia. Você tem que orar. Você tem que estar conectado sempre com a fonte.
Você tem que estar buscando sempre manter-se em oração, manter-se em conexão divina, em conexão com os bons espíritos, em conexão com seus mentores, orientadores espirituais, com o nome que você queira dar, com as equipes do espaço que você trabalhe, com os seus caboclos, pretos velhos, com os orixás, dependendo da sua linha, da linha que você trabalha espiritualmente, você tem que estar em conexão permanente, você tem que estar em oração. E quando a gente fala em oração, então é o verbo orar, vem outro verbo já colado, que é o verbo meditar. Você precisa estar em meditação. Você precisa meditar também todos os dias. Orar e meditar são dois verbos que andam colados. Oração e meditação tem que ser práticas diárias. Práticas diárias, como eu falei. Do mesmo jeito que você faz a sua higiene do corpo, precisa fazer a sua higiene da mente. A sua higiene mental é fundamental. A higiene da alma. Você precisa limpar os miasmas, limpar os maus pensamentos, limpar as ideias preconceituosas, limpar as crenças limitantes, limpar os seus julgamentos alheios e os seus auto-julgamentos. Ou seja, você precisa estar também focalizando sua vida no aqui e no agora, num único lugar real, esquecendo as dores do passado e parar de ficar tanto no futuro ou tanto no passado. Viver o momento, viver o hoje, o agora. Isso não significa dizer que não tenhamos alguma ansiedade, alguma perspectiva ou às vezes até medo do futuro. E não significa que não tenhamos também algumas recordações que às vezes vêm do passado. É impossível que não tenhamos, mas precisamos saber lidar melhor com essas emoções, focalizando nossa vida mais no presente. Quando vier coisas do passado que são saudades positivas, boas lembranças, vamos reviver aquele momento, né? Quando vier coisas negativas, nós precisamos entender aquele propósito, tá bom, compreendi, mas não se envolver e continuar em oração e meditação e focalizar sua vida no hoje, no agora. Hoje é que as coisas precisam ser feitas e não amanhã nem ontem. Sua vida é agora, tá? Então o verbo é meditar, que nos traz para o momento presente e nos traz para uma verdadeira conectividade. Então eu já falei, ressignificar, avaliar 2, orar 3, meditar 4. 4 verbos de expansão de consciência, tá? Agora vamos para o quinto verbo. Perdoar. Perdoar. É necessário perdoar. Agora, perdoar não é algo simples. Perdoar não é algo fácil. Perdoar é um processo. Por isso que para chegar no perdão passa pela ressignificação, pela avaliação, pela oração e meditação. Passa por todos esses verbos anteriores para chegar no perdão, porque ninguém perdoa por decreto. Ninguém perdoa só de boca. Eu perdoei, eu te perdoo, eu te perdoei. Não, não é assim. É necessário perdoar de coração, perdoar de alma. Não é só dizer que perdoou, mas sentir o perdão. Sentir, de fato, você relevar situações que aconteceram e perdoar de verdade. Para perdoar de verdade, você tem que ressignificar, avaliar, orar, meditar, aí você chega ao perdão. Então, não existe expansão de consciência sem perdoar, sem deixar para trás o peso das folhas mortas e esquecer aquilo que te fizeram mal. Realmente perdoar aquelas pessoas que te machucaram, que te magoaram, que te feriram, e olha que às vezes são grandes ferimentos, são grandes coisas que fizeram contigo, grandes atrocidades, maldades, covardias, muitas coisas terríveis. Mas você vai chegar à conclusão de que para o bem da sua própria vida você precisa perdoar. Para o bem da sua própria caminhada e do seu futuro e da sua evolução, da sua expansão de consciência, você precisa perdoar. Sem esse perdão, você vai continuar amarrado, entrelaçado em pessoas e situações que te prendem na negatividade, à lama do passado. Então você precisa desconectar-se
disso. O perdão é algo que te liberta. Em primeiro lugar, te liberta e te expande. Então pense o perdão em primeiro lugar por você mesmo, pelo seu alto amor. Você vai se libertar, se desprender. E você vai perdoar. Vai olhar para aquelas pessoas normal. Vai tratá-las normal. Por quê? Porque em algum momento você também já machucou alguém. Em algum momento você, consciente ou inconscientemente, já também pode ter ferido, magoado e também ter feito mal a alguém. Então, há aquela oração que é dedicada a São Francisco, que fala uma verdade: é perdoando que se é perdoado. Nós precisamos saber perdoar. Sem perdoar, também não poderemos receber o perdão. É perdoando que, de fato, o universo, as leis, também vão fazer com que a gente seja perdoado por aqueles que precisam nos perdoar e pelas situações de perdão que precisamos também. Então, o perdão, ele é via de mão dupla quando ele é verdadeiro. Perdoa-se e é perdoado. Então, esse é mais um verbo da expansão da consciência, perdoar. Outro verbo é amar. Esse é o sexto verbo, né? Amar. Amar também não se ama por decreto. Não é só dizer eu amo você, eu amo todo mundo, eu amo o Brasil, eu amo o mundo. Tem gente que de boca ama todo mundo, mas na prática faz tudo diferente. Porque amar não é bom dia, como se diz aquele ditado. Tem gente que transformou o eu te amo em bom dia, como se fosse bom dia, boa tarde, boa noite. Não é assim. Então, dizer eu te amo não é bom dia. É necessário a gente entender o amor. Estamos todos sendo ainda aprendizes do amor. Temos que entender que na terceira dimensão nós todos somos alunos dessa disciplina de amar, do amor. Estamos aprendendo a amar ainda. Ainda somos aprendizes do amor. Não existe aqui nenhum profundo professor de amor, porque todos somos alunos dessa disciplina ainda. Estamos aprendendo, por mais que já sejamos pessoas que se comovem, que se emocionam fácil, mas ainda estamos num processo de aprendizado. Porque quem ama, perdoa. Quem ama não tem mais ódio de ninguém. Quem ama vai olhar as situações sempre de maneira diferente, né? O amor, ele é capaz de muita coisa. Aliás, ele é capaz de tudo. O amor é sem limites. O amor é sem limites. O amor não vai só até a página 3 ou 4. O amor não tem página. É importante dizer isso também. Tem gente que diz que ama, mas ama só até a página 2 ou 3, ou até a página 50. O amor ama todo o livro. O amor não tem limite, não tem página. Então, amar é algo sempre sem limites. E não existe aquele amor só de ocasião. O amor, ele é para sempre. Você sempre vai amar uma pessoa. Se você ama uma pessoa, se você de fato ama, você sempre vai amá-la, mesmo que mude a forma de amar, porque também existem várias formas de amor. Existem várias formas de amar. Não é só o amor de homem e mulher, o amor de casais. Não, você pode. Esse amor vai sendo transmutado ao longo do tempo, mas sempre será um amor. Ou seja, existem casais que estão vivendo na vida, que tem um amor, mas é um amor mais de irmãos, ou um amor de quem já foi pai do outro numa encarnação, ou mãe do outro. Por isso que tem casais que vivem de uma maneira diferente, casais que vivem não como casais mais tradicionais, tem casais que vivem mais como uma relação de irmãos, de amigos. Aliás, todo casal que dura mais, ou que tem um relacionamento mais duradouro, é um casal que tem que se entender logo como amigo. Tem que ter a intimidade que só os amigos têm. Tem que ter a abertura que só os amigos têm para poder funcionar. Porque senão vai ficar um jogo de personas, um jogo de teatro. E isso um dia vai acabar, e acaba das piores maneiras possíveis. Se você não admitir-se logo como um ser humano para o outro, e deixar que o outro se admita para você como um ser humano e mostre suas fraquezas e inabilidades, uma relação só é verdadeira quando ambos se apresentam de fato como são, sem suas máscaras.
mostrando virtudes e defeitos, mostrando qualidades e outras situações que precisam ser trabalhadas, habilidades e inabilidades. Quando as pessoas se aceitam exatamente assim, é porque existe um amor, existe uma compaixão, existe uma ternura entre o casal de se aceitar e de se compreender como são. Mesmo não concordando, ainda tendo algumas divergências, vez ou outra tendo uma pequena discussão, mas isso faz parte do processo, como eu falei, estamos todos aprendendo. E aqui eu não me refiro só ao amor de relacionamentos casais, mas o amor de pai, mãe, filhos, parentes, amigos, o amor em todas as esferas. E o amor vai sendo transmutado, ou seja, o amor de às vezes uma pessoa que foi nossa mãe, depois vira o amor de uma esposa, vira o amor de uma filha, que vira o amor de um pai, que vira o amor, enfim. Espíritos aprendem a se amar e esse amor vai sendo transmutado com o tempo. Vai sendo transmutado com o tempo. Por isso que às vezes tem uma pessoa que foi uma mãe maravilhosa para a gente numa encarnação. A gente encontra ela depois no plano espiritual ou coisa desse tipo. O amor permanece, mas às vezes de uma forma diferente. Não é mais aquele amor pai, filho, mãe, filho. Não, mas existe um respeito profundo, um colo profundo, um amor tão grande que esses espíritos são capazes de se amar para todo sempre, vão se amar para todo sempre nas várias posições ou colocações que estiverem. Mesmo que venha um como filho da mãe, filho do que outro foi mãe, depois mãe do filho, marido e mulher, irmãos, primos, sobrinhos, da maneira que eles vierem para a Terra, eles vão se amar, ou para qualquer outro planeta. Eles vão estar sempre se amando, porque aprenderam que o amor, ele é algo muito amplo e profundo, e existem várias formas de amar. E o amor, com o passar do tempo e a expansão da consciência, ele vai se transmutando, ele vai ganhando novas formas e formas cada vez mais profundas e complexas de amar. Então é importante a gente entender isso, para que a gente também não se prenda só a uma ideia de um amor da terra, ou a ideia de amor de casal, de marido e mulher, coisa desse tipo. O amor é muito mais do que isso. É uma coisa muito ampla e profunda que vai sendo transmutada. Então, para encerrar nosso vídeo, agora vamos para o último verbo, né, dos 7 verbos da expansão da consciência. Vigiar. Vigiar é o 7º e último verbo. Veja que nós falamos de ressignificar, avaliar, orar, meditar, perdoar, amar e agora vem vigiar. Vigiar, sim. Vigiar como 7º e último verbo, porque é que vai vigiar tudo isso. É aquela coisa do orar e vigiar. Orar e vigiar. É necessário vigiar. É necessário que a gente não se descuide. É necessário que a gente procure não escorregar, não falhar. Se falhar, retoma. Não há problema. Mas precisamos estar mais vigilantes. O espírito que vive mais vigilante, ele vai errar menos. Ele vai se deixar levar menos pelas atrações e distrações do mundo terreno, da terceira dimensão. Ele vai ser mais conectado com a sua essência, mais conectado com os seus propósitos. E, naturalmente, ele vai se deixar levar menos pelas questões as questões pequenas, as questões das miudezas, as questões comezinhas. Ele não vai ser uma pessoa agressiva, ele não vai se deixar domar, não vai se deixar levar pelos seus impulsos o tempo todo, pelos seus instintos mais primitivos o tempo todo. Ele vai ser uma pessoa que vai vigiar. E essa vigilância, entenda, não é aquela vigilância rigorosa religiosa. Não se fala daquela vigilância que as religiões tradicionais dizem o tempo todo, que a psicanálise fala do anjinho, do diabinho, do id e do superego, né? Não é aquela vigilância o tempo todo que vira já uma auto-obsessão, não, que vira uma paranoia. Não é isso, mas é você compreender que você ainda tem falhas, ainda vai ter falhas, ainda vai errar, consciente ou inconscientemente, vai cometer erros. Você não é perfeito, nem vai se santificar.
aqui na Terra. Não pense como tem religiões que dizem que a gente tem que se santificar, né? Tem religião que prega a santificação e prega inclusive o sofrimento, que a pessoa tem que sofrer, que precisa sofrer, faz uma apologia ao sofrimento, precisa sofrer para crescer, precisa sofrer para evoluir e para se santificar. Não, não. A gente não deve pensar em sofrimento e dor como expansão de consciência, não. Elas fazem parte da vida na terceira dimensão. Na terceira dimensão é impossível que alguém nunca tenha tido uma experiência de dor ou nunca tenha tido uma experiência de sofrimento. Faz parte da vida neste planeta, na terceira dimensão. É um planeta que todos que por aqui passam, todos que aqui estão já tiveram vivências de dor e sofrimento. Todos, tá? Faz parte, mas isso a gente não deve ter uma apologia disso. E evidentemente que essas vivências de dor e sofrimento também trazem alguns aprendizados. Mas não significa dizer que a gente queira viver sofrendo, viver adoecido, viver doendo, né? Ninguém quer viver com dor e com sofrimento. Então, se eu puder escolher evoluir, se eu puder escolher ampliar minha consciência, se eu puder escolher expandir minha consciência com outras coisas, com amor, com perdão e com outros sentimentos nobres, eu vou escolher, é preferível do que com dor e sofrimento, tá? Então, sem apologia a dor e sofrimento, a crenças limitantes e também uma vida sem culpa. Não carreguemos culpa e medo. Nós sabemos que as religiões prendem as pessoas pela culpa e pelo medo. O medo do umbral dos espíritas, o medo do inferno, o medo do capeta, do diabo, o medo dos obsessores. Sempre o medo, introjetando medo e culpa nas pessoas. O medo de pagar os pecados, o medo porque vai ser detonado, porque se fez vai ter que pagar, porque tem a lei disso, a lei do retorno, aqui se faz, aqui se paga, né? Isso tudo são mentiras que viraram verdade de tanto que foram repetidas. Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, sobre essa história de que isso são coisas que foram tão introjetadas e tão repetidas que acabam transformando-se em verdade porque somos co-criadores. Então, se as pessoas acreditam totalmente que aqui se faz, aqui se paga, e fez tem que pagar, vai pagar até o último centavo, vai sofrer, vai ter isso, vai aquilo, as pessoas acabam realmente introjetando e acreditando tanto nisso que as coisas de fato acontecem. Mas não é que isso seja dessa forma, tá? Não acreditemos naquele Deus do Velho Testamento, num Deus impiedoso, num Deus castigador, punitivo. Não acreditemos nisso. Não acreditemos nesse mundo totalmente dominado por elites dominantes e por um governo oculto que quer nos destruir em todos os sentidos, por um governo oculto que quer acabar, quer dominar e acabar com as pessoas, onde a medicina é corrompida, né? Os políticos nem se falam a política, mas a medicina é corrompida, onde tudo tem a sua corrupção, né? O posto de gasolina, a medicina, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, ou seja, a corrupção generalizada e todos fazendo parte de um grande jogo de enganação, de alienação, um jogo da Matrix. Então precisamos também saber, com esses verbos aqui que eu falei, a gente vai poder ter o discernimento, a sabedoria e o discernimento de viver na Matrix, mas sem aderir a essa Matrix do ponto de vista de compactuar com ela. Então, se você ressignifica, avalia, medita, ora, perdoa, ama e vigia, você vive na Matrix, porque a gente está sendo obrigado a viver, mas não concorda e não compactua diretamente com ela. É assim que nós devemos viver aqui na Terra. Então eu falei aqui nesse vídeo sobre os 7 verbos da expansão da consciência.
Ao meu ver, um vídeo muito interessante. Se você achou interessante, deixe seu like. Não esqueça o like. Comente, interaja também no vídeo. Compartilhe o vídeo. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão precisar assistir esse vídeo. É um vídeo instrutivo, de orientação. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like, comenta. E se você está chegando agora no canal, inscreva-se, por favor. Inscreva-se no canal, ajude o canal. Estamos finalizando esses primeiros meses de canal de maneira muito feliz em 2024. E 2025 é um ano muito promissor. Mas a gente precisa da sua ajuda, deixando o like e principalmente se inscrevendo no canal e chamando outras pessoas para também se inscrever no canal. Tá? Façam isso, por gentileza. É isso. Eu acredito que o vídeo cumpriu o seu papel. Os 7 verbos da expansão da consciência, tá? A vigilância, então, como eu falei no final, vai vigiar tudo isso. Não aquela vigilância rigorosa religiosa, como eu falei, mas uma vigilância serena, de você observar bem as coisas, ponderar e tomar as melhores decisões, contar até 10, respirar, não se deixar levar pelos primeiros impulsos ou primeiras vontades, mas ter serenidade no agir e no realizar, com mais sabedoria e discernimento. Isso vem através da vigilância. Então, os 7 verbos para a expansão da consciência: ressignificar, avaliar, orar, meditar, perdoar, amar e vigiar. Anote isso aí e procure levar isso como tarefas diárias, exercícios diários, e sua vida vai ser melhor, seu dia a dia vai ser melhor. Muito obrigado a todos. Obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha.